Eu quero falar sobre o jogo Vasco da Gama 2, Madureira 0, pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2025. Né? O jogo foi realizado na Arena da Floresta, lá em Manaus. Né? E o meu Vasco da Gama fez uma excelente atuação. Eu estou muito feliz com a atuação do Vasco da Gama. Então, nos 30 primeiros minutos, o Vasco imprimiu uma pressão muito forte sobre o Madureira, né? Fez o gol, fez 1-0 com o Paulinho aos 21 minutos do primeiro tempo, né? E o time estava tocando muito bem a bola, muito bem distribuído em campo, né? Jogadores se movimentando, né? E inclusive os três volantes eles trocavam de posições, eles alternavam, então o time estava consistente, né? Bem consistente, dominava completamente o Madureira, né? Até que o time cansou aos 30 minutos do primeiro tempo, né? Vocês sabem que o Vasco só fez 15 dias de preparação física, né? Enquanto o Madureira está treinando desde dezembro, né? Do início de dezembro, então o Madureira muito melhor condicionado fisicamente. Aos 30 minutos o Madureira começou a se sobrepor do ponto de vista físico, né? E como estava perdendo o jogo, veio para cima para tentar empatar, né? E aí o Vasco mostrou mais méritos, né? Porque o sistema defensivo, que foi um problema recorrente no ano passado e no ano retrasado, se mostrou muito bem, conteve a pressão do Madureira, conteve bem, né? Com uma certa tranquilidade até. O Madureira não teve chances de gol tão perigosas, né? Apesar de estar fisicamente melhor no jogo. E inclusive o Vasco contra-atacou com perigo, né? E tanto contra-atacou com perigo que num desses contra-ataques, no finalzinho do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo, o Pablo Berguete fez um gol de cabeça, né? A especialidade da casa, né? Fechando o resultado, Vasco 2, Madureira 0. Né? Bom, algumas observações, gente. Primeiro que eu não entendo, a torcida do Vasco em Manaus é gigantesca, né? Então só teve 17 mil pagantes, né? O estádio tem capacidade para perto de 40 mil pagantes. Não era para ser assim, né? Era para o estádio estar lotado, né? E não esteve, eu não entendi porquê. O Vasco estava jogando com o time titular, então merecia o apoio da torcida local, né? Teve apoio, foi um bom apoio, mas não como poderia ter sido, porque o Vasco lá tem uma torcida muito grande, então podia ter lotado o estádio, né? E o segundo ponto é o seguinte: parece que o Fábio Carilli, ele é cedo para falar isso, porque começou agora e tudo, mas parece que ele entendeu o que o Vasco precisa. Eu estou falando aqui há 1 ano e pouco que o Vasco precisa, diante das limitações que tem, técnicas, né? E a impossibilidade de reforçar o elenco com reforços de muito peso, precisa ter um meio campo combativo, e um meio campo combativo precisa ter 3 volantes, né? E ele botou 3 volantes, né? Não quis inventar a roda, né? Fez o que tinha que fazer, né? Só que os 3 volantes ainda são jogadores que, sendo volantes, são jogadores habilidosos e que ainda contribuem com o ataque de vez em quando, tanto é que o Paulinho, que é um deles, fez um gol, né? Então, quer dizer, o Carilli começa muito bem no Vasco, começa com o pé direito, né? E a torcida está confiante, né? Porque foi o primeiro jogo, já se comportou bem, então a tendência é melhorar ainda mais, né? Quem sabe se nós não vamos sair dessa fila de 9 anos de campeonato estadual que nos aflige, né? Que nos atormenta. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço a você pela assistência desse vídeo. Por gentileza, curte, compartilha e se inscreve no canal. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E se você puder dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu agradeço.